Enfim, chegamos no Recife Antigo, uma das regiões mais interessantes do Recife, né? Estamos na Praça do Marco Zero, onde tem um desenho feito aqui por Cícero Dias, né? Onde ele desenhou a Rosa dos Ventos. Depois eu falo sobre ela para vocês, mas eu quero que vocês observem aqui o entorno dessa região do Recife Antigo, melhor, do Marco Zero, a existência de prédios de épocas distintas, a existência de prédios que foram construídos para fins específicos. Por exemplo, os armazéns. Nós temos aqui o armazém de um lado direito, armazém do lado esquerdo, mas hoje já não são mais armazéns para guardar coisas que são trazidas ou que eram trazidas aqui para essa região do Porto. Hoje eles mudaram a sua função. São bares, restaurantes, centro de artesanato, museus, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Temos aqui prédios com épocas distintas. Por exemplo, esse prédio aqui do Grupo João Santos foi construído na década de 80 do século passado. Mas em compensação nós temos alguns prédios ali que foram construídos em épocas muito distintas. Um ponto interessante que o professor de arte pode conversar com vocês é a existência de muitas janelas nesses prédios. A existência das janelas nesses prédios dá a ideia de um período interessante de ocupação do nosso território por portugueses. Eles chegaram aqui, ficaram muito cansados, com muito calor, e em função disso construíram prédios com muitas janelas, inclusive um período chamado período barroco. O que é que vai acontecer? Temos vários prédios que hoje já não são mais o que era no passado. Por exemplo, temos ali o prédio da Caixa Multicultural, né? Um ponto interessante para as pessoas que querem visitar o nosso lugar, conhecer um pouco da nossa história. Temos outros prédios aqui que chamam a atenção pela sua construção, mas nós vamos conhecer alguns que são muito importantes, tá? Aqui no Marco Zero, pessoal, é muito interessante que você fique atento que do outro lado do Rio Capibaribe nós temos o Parque de Esculturas de Francisco Brenan. É o primo de Ricardo Brenan, aquele dono do museu lá que a professora Wedja visitou e falou com vocês sobre eles. Pois bem, o Francisco Brenan era um escultor. Ele fazia desenhos, peças assim extremamente interessantes que é espalhado pelo Recife inteiro. E aqui não é diferente. Temos a Torre de Cristal, que seria um dos pontos mais, digamos que marcantes e interessantes dessa região do Marco Zero. Então, vale a pena conhecer. A travessia pode ser feita aqui por barcos ou você pode chegar ali naquele ponto por um caminho lá no Pina, lá pelo JCPM, aquele prédio novo lá na região do Pina, e chegar neste ponto aqui da chamada Torre de Cristal. Então entenda que Francisco Brenan influenciou muito a arquitetura da nossa cidade e temos aqui o Parque de Esculturas dele, localizado bem pertinho do Recife Antigo, tá? Quero chamar vocês para conhecer um pouco o Porto do Recife. Tem muita coisa importante para falar sobre eles, tá? Então, vê que interessante, nós temos aqui alguns trilhos e esses trilhos eram utilizados, né, para o transporte de mercadorias e de produtos que eram desembarcados dessa região do Porto e levados para alguma região um pouco mais distante. Aquilo que eu falei para vocês, muita coisa é construída no espaço geográfico e que mudam de função com o passar do tempo. E o caso aqui mais interessante são esses galpões, que no passado foram construídos para serem armazéns, para guardar algum tipo de produto que saía do continente e ia para diversos lugares do mundo no passado. Hoje se transformaram em principalmente teatros, locais que vendem artesanatos. Um pouco mais distante aqui nós temos alguns bares, restaurantes, entre outras coisas mais. Estamos vendo aqui um naviozinho, um barquinho da Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, e ele está entrando no Porto do Recife, numa região que é mais próxima a Olinda. Ali é a entrada. E toda essa região aqui tem um dique. Esse dique é de proteção para digamos que o impacto das ondas não atingirem os navios que estavam atracados aqui. Inclusive ficavam amarrados aqui, ó. Eles ficavam amarrados nesse ponto. Então imagine a situação, vem uma onda forte e bate no navio, balança alguma estrutura, alguma coisa que está sendo carregada no navio vai cair e isso vai provocar um sério acidente. Mas eu quero mostrar para vocês aqueles pontinhos ali que são de fato bastante interessantes. Pronto, gente, então, chegamos aqui numa região interessante do Recife Antigo, que é o Porto do Recife. Que se a gente tivesse gravando essas imagens há mais ou menos uns 300, 400 anos atrás, tudo isso aqui estava sendo movimentado para valer. Carga, descarga acontecendo neste porto. O interessante é que hoje o Porto do Recife perdeu a sua função histórica, né, que era de desembarcar e embarcar mercadorias. Tem alguns trechos que realmente ainda existe embarque e desembarque de mercadorias, mas essa região onde estamos agora, esse trecho onde estamos agora, ele não tem mais essa função. Para falar sobre Porto é muito interessante você entender a lógica do mundo globalizado hoje. Entenda que em função da necessidade de transporte de mercadorias, de pessoas entre diversos
diversos lugares do mundo, é necessário o sistema de transporte eficiente. Hoje, o transporte utilizado para carregar, levar mercadorias de um lado para o outro são vários, principalmente o transporte marítimo. E aqui nós temos um ponto que no passado foi muito utilizado para esse transporte marítimo, foi justamente o Porto Recife. Mas o Porto Recife hoje ainda é utilizado para embarque e desembarque de passageiros. Um pouco mais na direção de Olinda, existe um trecho, um ponto que é conhecido por ter sido construído recentemente o terminal de passageiros. Então, em algumas épocas do ano, alguns cruzeiros atracam nessa região do porto, as pessoas desembarcam, conhecem um pouco do Recife antigo, da nossa cidade, embarcam e vão embora. Então, hoje o Porto do Recife não tem mais a função que tinha no passado, mas a função hoje, praticamente, do Porto Recife é apenas de embarque e desembarque de pessoas e em alguns pontos de mercadoria também. Muita gente diz que Recife é abaixo do nível do mar, mas hoje essa Recife que foi reformada, construída, urbanizada, não. Isso aqui é um resquício, né, do Forte Maurício Nassau. Podemos considerar que essa estrutura foi construída num Recife que sim, estava um pouco abaixo do nível do mar. Uma fortificação construída para proteger a costa num passado muito antigo mesmo. Então aqui nós temos ruínas do Forte Maurício Nassau. Um dos pontos mais interessantes no Recife a ser conhecidos é a Torre Malakoff. Gente, o nome Malakoff vem de uma torre que existe em outro lugar do mundo. Durante uma revolução, as pessoas lutaram bravamente próximo a ela, a essa Torre Malakoff. E em Recife foi dada uma homenagem a esta torre que hoje é um grande observatório. Então é outro ponto importante a ser conhecido no Recife, é justamente a Torre Malakoff, no Recife Antigo. Chegamos aqui na Praça do Arsenal, muito próximo inclusive à Torre Malakoff. Mas eu parei aqui para mostrar uma coisa muito interessante para vocês, esses trilhos. Observem que esses trilhos no passado eram utilizados por bondes que faziam transporte de pessoas de um ponto a outro desta ilha. Hoje esses trilhos foram meio que abandonados, sucateados e deixados aqui. Alguém pode perguntar assim, mas por que as pessoas não retiram esses trilhos? Porque todo esse ambiente aqui é protegido. Não se pode simplesmente arrancar do solo algo que é protegido por lei. Existe um órgão do Estado, do governo, que é responsável por fazer esse tipo de proteção, que é o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Boa parte dos prédios existentes aqui são protegidos por lei e não podem ser modificados em sua estrutura, em sua forma. Talvez até mesmo poderemos utilizar esses prédios para uma outra coisa, mas mudança não pode ser feita de forma alguma, inclusive esses trilhos que estão aqui. Talvez a gente poderia até perceber assim, poxa Ney, esses trilhos não podem ser utilizados de outra forma? Sim, poderemos até dar um outro significado, uma outra utilização para esses trilhos aqui nessa região. Aqui na Praça do Arsenal tem um prédio muito interessante que foi reformado e hoje é a sede do Paço do Frevo. Frevo, gente, é digamos que um ritmo musical típico da capital pernambucana. Faz parte dessa história, né, das festividades culturais aqui do Recife. Então todo turista que vem conhecer a capital talvez tenha que entrar neste prédio para conhecer um pouco sobre a história desse patrimônio histórico da nossa cidade. É algo realmente bastante importante para você ficar ligado. Já ficasse perdido em algum lugar? Acho que sim, né? Uma das formas de você não se perder é utilizando mapas, é utilizar mapas. Alguns mapas têm, digamos que assim, objetivos específicos, né? São direcionados para fins bastante específicos. Alguns mapas são temáticos, outros mapas são políticos, alguns mapas são rodoviários, mas nós temos aqui um mapa histórico ou mapa pictórico, certo? Este mapa, ele é muito importante para orientar as pessoas a se locomover dentro dessa região que estamos agora. É uma ilha, observe que é uma região cortada por rios e ligada por pontes a outra região do nosso Recife. Então cada ponto desse aqui foi colocado a informação, né, da localização mais ou menos exata do lugar e consequentemente a explicação do que é aquilo. Então sempre que você ou qualquer outra pessoa estiver em um local que não conhece, principalmente se for histórico, vai ter um mapa como este para indicar, digamos que as direções, a localização de determinados pontos.
Um dos lugares mais famosos do Recife, sem sombra de dúvidas, é a Rua do Bom Jesus, que no passado era chamada de Rua dos Judeus, pela existência de uma sinagoga, ali, a primeira sinagoga das Américas, que daqui a pouco você vai conhecê-la melhor. Mas hoje, essa região aqui, à noite, é ocupada por feirinhas, por pessoas turistas que querem conhecer esta região, chamada de Rua do Bom Jesus. Ali nós temos a indicação de que realmente no passado a rua era chamada de Rua dos Judeus, mas depois da expulsão dos holandeses, ela foi chamada de Rua do Bom Jesus. Esta é a primeira sinagoga das Américas, né? A sinagoga que foi construída por judeus que vieram para cá durante o período da invasão holandesa, mas depois da expulsão eles saem daqui e vão ocupar outros lugares do mundo. Inclusive muitos dizem que alguns judeus holandeses saíram daqui e foram ocupar o que hoje é Nova York. Então é um ponto bastante importante. Então está aqui a primeira sinagoga das Américas. Então, gente, essa rua aqui, a Rua do Bom Jesus, é de fato um dos pontos mais interessantes do Recife devido à sua história, devido à sua arquitetura bastante única, né? A gente não encontra isso aqui em outras regiões, em outros lugares do Recife. Então, à noite, se você vier aqui, essas luzes ficam todas meio que amareladas, fica uma coisa realmente muito bacana, muito bonita de se ver. Alguns locais que no passado, né, foram construídos para serem, não sei, residências, hoje são empreendimentos como bares, restaurantes, lanchonetes que oferecem serviços muito interessantes para turistas que querem visitar e conhecer este lugar. Então, estamos na Rua do Bom Jesus. Se você vier ao Recife Antigo, não deixe de passar aqui, que é realmente algo muito importante. Se você observar na frente dos prédios, existe uma estrutura de metal que foi criada, construída para colocar fios. Os fios, para não ficarem expostos aqui, para não dar aquele impacto visual muito negativo, eles foram escondidos dentro dessa estrutura de metal. Tá vendo ali, do lado dos prédios? Mas aí você pergunta, Ney, por que não colocaram no chão? Eu falei agora há pouco, o chão é protegido, não se pode fazer alterações neste local. Por que não colocaram dentro dos prédios? Os prédios também são protegidos. Os prédios não podem ser modificados. Então, uma solução encontrada pelas pessoas para retirar aqueles fios expostos, que é uma coisa realmente muito feia, e ao mesmo tempo deixar o lugar protegido sem nenhum tipo de alteração, foi justamente a colocação dessa estrutura de metal para proteger os prédios e ao mesmo tempo esconder as fiações. Existem leis que impedem que muitos proprietários desses prédios aqui façam modificações no prédio em si. Mas também existem leis que incentivam as pessoas a manterem esse padrão arquitetônico do passado até os dias de hoje e talvez até para o futuro. Certo? Aqui nós temos claramente dois prédios. Um prédio que foi recentemente reformado, né? Está um pouco sujo, mas ele é protegido. Temos outro ali do lado, que é o da Caixa Multicultural. Observe, tudo bem, muito organizado, protegido, pintado, mas aqui do lado nós temos um prédio que está meio que abandonado. Talvez o proprietário não tenha recursos financeiros suficientes para poder fazer a manutenção deste prédio e ele também não pode fazer um tipo de alteração forte neste prédio, porque senão ele pode estar cometendo um crime. Então, infelizmente, a gente vai encontrar muito isso aqui no Recife, né? Alguns prédios antigos, abandonados, que não foram reformados ou que não foram ainda, digamos que assim, cuidados pelos seus proprietários. Mas um processo realmente complicado por conta das leis que protegem todo esse patrimônio aqui do Recife Antigo. Sobre cartografia, a gente pode também perceber que ela está espalhada no Recife Antigo, não somente através daquele recorte do Recife Antigo e a localização dos pontos mais importantes, mas nós temos também aqui um mapa interessante que mostra a localização de algumas estátuas que fazem parte do circuito da poesia. Então, ao longo não somente do Recife Antigo, mas de outras áreas do Recife, poderemos encontrar estátuas de Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Capiba, Moura Mota, entre outros mais, até mesmo Luiz Gonzaga. E aqui nós estamos ao lado da estátua de Antônio Maria. Estátua é representação, né? Inclusive quase que de tamanho real. E essas estátuas estarão espalhadas aí pelo Recife, né, com uma forma de homenagear os poetas da nossa capital. A professora de artes, Edja, fala muito sobre intervenção urbana por parte da arte. Então observe que aqui nós temos, né, uma área que foi, na verdade, utilizada para a representação de um artista.
né? Em compensação, aqui do lado nós temos um vandalismo, na verdade, que não é arte. Aí nesse caso é uma pichação. Então é importante você diferenciar o que seria arte e o que seria, de fato, não arte, né? E é isso, eu lembrei agora do que ela falou nas aulas de artes para vocês.